Olá pessoal, eu sou o Roberto, eu vou apresentar para vocês meu trabalho de seminário de mineração de dados do professor Pedro Bugatti. Bom, a princípio o meu trabalho vai ser uma análise a priori de mineração de dados, em cima de migração de planos de clientes de telefonia. O que é a ideia nossa aqui? A Sercontel é uma empresa da área de telecomunicações e a gente tem clientes que ficam mudando de planos de telefonia, Por que o cliente muda de plano? Obviamente ele está querendo sempre economizar. E para que o cliente possa economizar, ele precisa mudar o plano sempre pulando para um plano melhor. Independentemente se o plano que ele vai é um plano mais caro ou um plano mais barato, ele está sempre mudando para um plano aonde ele vai gastar menos. Mesmo que ele mude para um plano mais caro, nesse plano mais caro ele vai gastar mais, ele vai consumir mais minutos, mais dados, ele vai ter uma maior franquia de dados, porém no cômputo geral ele vai acabar gastando menos. Então esse é o objetivo dele. E a ideia do nosso trabalho é o quê? É fazer uma análise a priori em cima dos dados dessas migrações para ver se a gente consegue identificar as tendências de migração. Olha, os clientes geralmente do plano A tendem a migrar para o plano B ou tendem a migrar para o plano C, usando as técnicas, os estudos aí que a gente aprendeu ao longo da disciplina do professor Pedro. Bom, para que a gente possa fazer isso, nós vamos usar aí a técnica de descoberta de conhecimento em banco de dados, DCBD, que foi proposta lá pelo Fayad em 1996. Dentro dessa proposta, nós temos aí a captura dos dados. Essa captura dos dados passa por um processo de seleção e pré-processamento. Essa é a parte talvez mais trabalhosa, porque você vai realmente trabalhar com esses dados, você vai peneirar, você vai preparar esses dados. Muitas vezes essa parte da seleção e pré-processamento acaba sendo cíclica, você não consegue resolver isso numa primeira atacada, muitas vezes você passa 1, 2, 3, 4, várias vezes por essa etapa, e essa etapa ela é uma etapa muito importante, porque dessa etapa você vai fazer a transformação do dado, e somente dessa transformação do dado é que você vai conseguir chegar na etapa da mineração. E aí na etapa da mineração é que realmente você vai conseguir garimpar a informação que te interessa. E dessa etapa da garimpagem da informação é que você vai conseguir extrair o que te interessa, os dados que realmente você quer, e você vai fazer a interpretação e conseguir chegar no conhecimento do dado realmente que nos interessa. Então, para que você consiga chegar lá na etapa final, que é o conhecimento da informação, você só consegue chegar lá se realmente você conseguir preparar a tua base de dados corretamente. Por isso que a gente enfatiza que lá essa etapa inicial de seleção e preparação é onde os seus esforços serão mais requisitados, É ali onde realmente você vai despender tempo, Não vamos usar a palavra gastar tempo, mas vamos usar a palavra despender tempo, porque é o coração realmente da tua informação, do teu processo de mineração de dados. Bom, aqui é só um exemplo para a gente poder entender essas informações que eu vou mostrar para vocês. Nós extraímos ela do banco de dados, jogamos ela numa planilha Excel. Eu estou tirando informações aí de um período de dezembro de 2015 a abril de 2016. Essas informações elas estão aí no estado bruto, dentro dessa planilha Excel. Dessa planilha Excel, a gente vai separar realmente as informações que nos interessam e depois eu vou jogar elas dentro do ECA, Então, nessa outra etapa desse pré-processamento, eu já identifiquei ali quais as colunas ou quais atributos realmente a gente vai conseguir trabalhar. Eu tenho 3 atributos ali, que seriam a cidade, o plano anterior e o plano atual. Por que eu coloquei o atributo cidade? Eventualmente a gente pode querer fazer uma separação. Olha, os clientes da cidade de Londrina possuem tal característica,
mas os clientes da cidade de Cambé têm uma característica diferenciada. Agora eu posso fazer uma análise também que pega do estado do Paraná inteiro. Então a ideia aí é que eu tenha realmente uma fonte de dados onde eu possa, talvez a palavra brincar não seja adequada, mas onde eu possa manipular essas informações e conseguir extrair informações, seja de município, ou seja de uma região, ou seja de um estado inteiro, né? E a minha área mercadológica é que vai determinar para mim que tipo de informação que eu devo trabalhar. Bom, nesta outra etapa aqui a gente já tem a informação já no formato WECA, né? Para que essa informação possa ser mais inteligível, eu vou passar para a nossa parte prática. Para a nossa parte prática, eu vou preferir ir dentro da nossa ferramenta. Então, vamos só tirar daqui. Vamos aqui no nosso arquivinho, que eu já deixei ele separado. Abrimos ele aqui no bloco de notas. Tá? E eu tenho aqui o meu arquivo chamado cliente empresarial, contendo, eu chamei de cliente empresarial 50, porque eu deixei separado aqui 50 registros de amostra, né, na nossa amostragem inicial. Eu tenho dois atributos aqui, que é o plano anterior e o plano atual. Como o conteúdo deles são strings, né, e são conteúdos já fixos, eu faço a descrição deles aqui em cima. Então eu tenho aqui os valores já pré-determinados e eu vou fazer a carga dessas informações aqui dentro do WECA. Então eu venho aqui na minha ferramenta WECA, clico aqui no botãozinho Explorer e vamos fazer a carga dele. Ó. Open File. Google Drive. Vamos buscar aqui as informações. E faço a carga. Ele já carregou aqui dentro do WECA, carregou os meus dois atributos, plano anterior, plano atual, está ali as informações devidamente carregadas. Venho aqui na minha parte de associação e vou fazer o start para ele fazer a carga. E ele já fez a classificação, uma análise a priori dos meus resultados. Vamos analisar aqui o resultado dela. Peço aqui a apresentação numa janela separada. Vamos expandi-la, só para visualmente ficar um pouquinho melhor. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. E eu tenho aqui as minhas informações. Veja que ele separou os meus 50 registros, as minhas 50 instâncias, dois atributos. Ele já me classificou aqui o suporte em 0.1. Tá? Então, ele já me deu um valor de suporte. Ele já me deu um valor de confidência, 0.9. Ele disse que o ciclo de performance foi em 18 vezes. Ele executou um ciclo em 18 vezes para poder identificar. E interessante, ó, ele já achou a melhor regra de classificação. A melhor regra de classificação, ele disse que o meu plano anterior, 114, empresarial, 1.500, ele identificou 12 vezes apontando para o plano empresarial, 115, 3.000. Então eu já tenho aí uma indicação que dentro desses 50 clientes que fizeram a migração empresarial, eu tenho 12 clientes do plano empresarial 1.500 migrando para o plano empresarial 3.000. Isso demonstra para mim que existe uma tendência forte do cliente 1.500 migrar para o empresarial 3.000. Tá? Então, esse é o resultado aí que o WECA apresentou para nós. Né? Então, está aí a comprovação de que uma análise a priori ele traz sim um resultado aí bem interessante para nós. Né? E aqui no material eu já tinha colado algumas imagens, né, que mostram para nós aí algumas análises interessantes aí no final. Tá? Aqui tá as referências bibliográficas, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho. Ok, pessoal? Muito obrigado.